Muito bom dia. No audiobook de hoje eu desejo curtamente realçar as partes que tratam das três profundidades da Revolução e a parte que trata da marcha da Revolução. No que se refere às três profundidades da Revolução, conforme está dito no texto, elas não são necessariamente cronológicas. Na realidade, sua ordenação é mais de ordem psicológica. Isso não quer dizer que das filosofias, das ideias, não possam objetivamente surgir tendências. Mas sim, o que quer dizer é que as ideias, as filosofias, só realmente desempenham um papel importante no processo revolucionário quando vêm propulsionadas e sustentadas por tendências desordenadas, como já foi visto anteriormente, pelo orgulho e pela sensualidade, especialmente as tendências resultantes do orgulho e da sensualidade. Esse aspecto preponderantemente tendencioso do processo revolucionário é realçado apenas pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira neste livro que estamos fazendo a leitura, que é Revolução e Contra-Revolução. Tanto quanto é do meu conhecimento, dos autores que tratam de processo histórico, apenas o professor Plínio Corrêa de Oliveira faz este realce. Em Éric Voegelin, por exemplo, que eu de alguma maneira conheço, as tendências não são realçadas. Bem, agora no capítulo da marcha da Revolução, creio ser muito importante e atual considerar que a força propulsora da Revolução, como eu já falei acima, são as paixões desordenadas, não são as ideias. E é esse caráter explosivo das paixões desordenadas que explicam, ao menos em parte, a ânsia destruidora que nós observamos na marcha atual da Revolução. Eu digo apenas em parte, porque seguramente há também, por parte dos agentes da Revolução, ou seja, das pessoas que planejam e conduzem o processo revolucionário, um raciocínio frio por detrás de tática de guerra psicológica revolucionária. Vamos ao texto. Revolução e Contra-Revolução. Plínio Corrêa de Oliveira. Parte 1. A Revolução. Capítulo 4. As metamorfoses do processo revolucionário. Como se depreende da análise feita no capítulo anterior, o nosso processo revolucionário é o desenvolvimento, por etapas, de certas tendências desregradas do homem ocidental e cristão e dos erros delas nascidos. Em cada etapa, essas tendências e erros têm um aspecto próprio. A revolução vai, pois, se metamorfoseando ao longo da história. Essas metamorfoses que se observam nas grandes linhas gerais da revolução se repetem em ponto menor no interior de cada grande episódio dela. Assim, o espírito da Revolução Francesa, em sua primeira fase, usou máscara e linguagem aristocrática e até eclesiástica. Frequentou a corte e sentou-se à mesa do conselho do rei. Depois tornou-se burguês e trabalhou pela extinção incruenta da monarquia e da nobreza e por uma velada e pacífica supressão da Igreja Católica. Logo que pôde, fez-se jacobino e se embriagou de sangue no terror. Mas os excessos praticados pela facção jacobina despertaram reações. Ele voltou atrás, percorrendo as mesmas etapas. De jacobino transformou-se em burguês no diretório. Com Napoleão estendeu a mão à igreja e abriu as portas à nobreza exilada e, por fim, aplaudiu a volta dos Bourbons. Terminada a Revolução Francesa, não termina com isto o processo revolucionário. Ei-lo que torna a explodir com a queda de Carlos X e a ascensão de Luís Filipe. E assim, por sucessivas metamorfoses, aproveitando seus sucessos e mesmo seus insucessos, chegou ele até o paroxismo de nossos dias.
A revolução usa, pois, suas metamorfoses não só para avançar, como também para operar os recuos táticos que tão frequentemente lhe têm sido necessários. Por vezes, movimento sempre vivo, ela tem simulado estar morta. E é esta uma de suas metamorfoses mais interessantes. Na aparência, a situação de um determinado país se apresenta como inteiramente tranquila. A reação contra-revolucionária se distende e adormece. Mas nas profundidades da vida religiosa, cultural, social ou econômica, a fermentação revolucionária vai sempre ganhando terreno. E ao cabo desse aparente interstício, explode uma convulsão inesperada, frequentemente maior que as anteriores. Capítulo 5. As três profundidades da revolução: nas tendências, nas ideias, nos fatos. 1. A revolução nas tendências. Como vimos, essa revolução é um processo feito de etapas e tem sua origem última em determinadas tendências desordenadas, que lhe servem de alma e de força propulsora mais íntima. Assim, podemos também distinguir na revolução três profundidades, que cronologicamente até certo ponto se interpenetram. A primeira, isto é, a mais profunda, consiste em uma crise nas tendências. Essas tendências desordenadas que, por sua própria natureza, lutam por realizar-se, já não se conformando com toda a ordem de coisa que lhes é contrária, começam por modificar as mentalidades, os modos de ser, as expressões artísticas e os costumes, sem, desde logo, tocar de modo direto, habitualmente, pelo menos, nas ideias. 2. A revolução nas ideias. Dessas camadas profundas, a crise passa para o terreno ideológico. Com efeito, como Paul Bourget pôs em evidência em sua célebre obra Le Démon de Midi, cumpre viver como se pensa, sob pena de, mais cedo ou mais tarde, acabar por pensar como se viveu. Assim, inspiradas pelo desregramento das tendências profundas, doutrinas novas eclodem. Elas procuram, por vezes, de início, um modus vivendi com as antigas, e se exprimem de maneira a manter com estas um simulacro de harmonia, que habitualmente não tarda em se romper em luta declarada. 3. A revolução nos fatos. Essa transformação das ideias estende-se, por sua vez, ao terreno dos fatos, onde passa a operar, por meios cruentos ou incruentos, a transformação das instituições, das leis e dos costumes, tanto na esfera religiosa quanto na sociedade temporal. É uma terceira crise, já toda ela na ordem dos fatos. 4. Observações diversas. A. As profundidades da revolução não se identificam com etapas cronológicas. Essas profundidades são de algum modo escalonadas, mas uma análise atenta evidencia que as operações que a revolução nelas realiza de tal modo se interpenetram no tempo, que essas diversas profundidades não podem ser vistas como outras tantas unidades cronológicas distintas. B. Nitidez das três profundidades da revolução. Essas três profundidades nem sempre se diferenciam nitidamente umas das outras. O grau de nitidez varia muito de um caso concreto a outro. C. O processo revolucionário não é incoercível. O caminhar de um povo através dessas várias profundidades não é incoercível, de tal maneira que, dado o primeiro passo, ele chegue necessariamente até o último e resvale para a profundidade seguinte. Pelo contrário, o livre-arbítrio humano, coadjuvado pela graça, pode vencer qualquer crise, como pode deter e vencer a própria revolução. Descrevendo esses aspectos, fazemos como um médico que descreve a evolução completa de uma doença até a morte, sem pretender com isto que a doença seja incurável. Capítulo 6. A marcha da revolução. As considerações anteriores já nos forneceram alguns dados sobre a marcha da revolução, isto é, seu caráter processivo, as metamorfoses por que ela passa, sua irrupção no mais recôndito do homem e sua exteriorização em atos. Como se vê, há toda uma dinâmica própria à revolução. Disto podemos ter melhor ideia estudando ainda outros aspectos da marcha da revolução. 1. A força propulsora da revolução. A revolução e as tendências desordenadas. A mais possante força propulsora da revolução está nas tendências desordenadas. E por isso a revolução tem sido comparada a um tufão, a um terremoto, a um ciclone. É que as forças naturais desencadeadas são imagens materiais das paixões desenfreadas do homem. B.
Os paroxismos da revolução estão inteiros nos germes desta. Como os cataclismos, as más paixões têm uma força imensa, mas para destruir. Essa força já tem potencialmente no primeiro instante de suas grandes explosões toda a virulência que se patenteará mais tarde nos seus piores excessos. Nas primeiras negações do protestantismo, por exemplo, já estavam implícitos os anelos anarquistas do comunismo. Se do ponto de vista da formulação explícita, Lutero não era senão Lutero, todas as tendências, todo o estado de alma, todos os imponderáveis da explosão luterana já traziam consigo de modo autêntico e pleno, embora implícito, o espírito de Voltaire e de Robespierre, de Marx e de Lenin. C. A revolução exaspera suas próprias causas. Essas tendências desordenadas se desenvolvem como os pruridos e os vícios. Isso é, à medida mesmo que se satisfazem, crescem em intensidade. As tendências produzem crises morais, doutrinas errôneas e depois revoluções. Umas e outras, por sua vez, exacerbam as tendências. Estas últimas levam em seguida, e por um movimento análogo, a novas crises, novos erros, novas revoluções. É o que explica que nos encontremos hoje em tal paroxismo da impiedade e da imoralidade, bem como em tal abismo de desordens e discórdias. 2. Os aparentes interstícios da Revolução. Considerando a existência de períodos de uma calmaria acentuada, dir-se-ia que neles a Revolução cessou. E assim parece que o processo revolucionário é descontínuo e, portanto, não é uno. Ora, essas calmarias são meras metamorfoses da Revolução. Os períodos de tranquilidade aparente, supostos interstícios, têm sido, em geral, de fermentação revolucionária, surda e profunda. Haja visto o período da Restauração, 1815-1830. 3. A marcha, de requinte em requinte. Pelo que vimos, se explica que cada etapa da Revolução, comparada com a anterior, não seja senão um requinte. O humanismo naturalista e o protestantismo se requintaram na Revolução Francesa, a qual, por sua vez, se requintou no grande processo revolucionário de bolchevização do mundo odierno. É que as paixões desordenadas, indo num crescendo análogo ao que produz a aceleração na lei da gravidade e alimentando-se de suas próprias obras, acarretam consequências que, por sua vez, se desenvolvem segundo intensidade proporcional. E na mesma progressão, os erros geram erros e as revoluções abrem caminho umas para as outras. 4. As velocidades harmônicas da revolução. Esse processo revolucionário se dá em duas velocidades diversas. Uma, rápida, é destinada geralmente ao fracasso no plano imediato. A outra tem sido habitualmente coroada de êxito e é muito mais lenta. A alta velocidade. Os movimentos pré-comunistas dos anabatistas, por exemplo, tiraram imediatamente em vários campos todas, ou quase todas, as consequências do espírito e das tendências da pseudo-reforma. Fracassaram. B. A marcha morosa. Lentamente, ao longo de mais de 4 séculos, as correntes mais moderadas do protestantismo, caminhando de requinte em requinte por etapas de dinamismo e de inércia sucessivas, vão, entretanto, favorecendo paulatinamente, de um ou de outro modo, a marcha do Ocidente para o mesmo ponto extremo. C. Como se harmonizam essas velocidades? Cumpre estudar o papel de cada uma dessas velocidades na marcha da Revolução. Dir-se-ia que os movimentos mais velozes são inúteis, porém não é verdade. A explosão desses extremismos levanta um estandarte, cria um ponto de mira fixo que fascina pelo seu próprio radicalismo os moderados, e para o qual estes se vão lentamente caminhando. Assim, o socialismo repudia o comunismo, mas o admira em silêncio e tende para ele. Mais remotamente, o mesmo se poderia dizer do comunista Babeuf. Seus sequazes nos últimos lampejos da Revolução Francesa foram esmagados. Mas lentamente a sociedade vai seguindo os caminhos para onde eles a quiseram levar. O fracasso dos extremistas é, pois, apenas aparente. Eles colaboram indireta, mas possantemente para a Revolução, atraindo paulatinamente para a realização de seus culposos e exacerbados devaneios a multidão incontrolável dos prudentes, dos moderados e dos medíocres. 5. Desfazendo objeções.
Vistas estas noções, apresenta-se a ocasião para desfazer algumas objeções, que antes disso não poderiam ser adequadamente analisadas. A. Revolucionários de pequena velocidade e semi-contra-revolucionários. O que distingue o revolucionário que seguiu o ritmo da marcha rápida de quem se vai paulatinamente tornando tal seguindo o ritmo da marcha lenta está em que, quando o processo revolucionário teve início no primeiro, encontrou resistências nulas ou quase nulas. A virtude e a verdade viviam nessa alma de uma vida de superfície. Eram como madeira seca que qualquer fagulha pode incendiar. Pelo contrário, quando esse processo se opera lentamente, é porque a fagulha da revolução encontrou, ao menos em parte, lenha verde. Em outros termos, encontrou muita verdade ou muita virtude que se mantém infensas à ação do espírito revolucionário. Uma alma em tal situação fica bipartida e vive de dois princípios opostos, o da revolução e o da ordem. Da coexistência desses dois princípios podem surgir situações bem diversas. A. O revolucionário de pequena velocidade, ele se deixa arrastar pela revolução, a qual opõe apenas a resistência da inércia. B. O revolucionário de velocidade lenta, mas com coágulos contra-revolucionários. Também ele se deixa arrastar pela revolução, mas em algum ponto concreto recusa-a. Assim, por exemplo, será socialista em tudo, mas conservará o gosto das maneiras aristocráticas. Conforme o caso, ele chegará até mesmo a atacar a vulgaridade socialista. Trata-se de uma resistência, sem dúvida, mas resistência em ponto de pormenor, que não remonta aos princípios toda feita de hábitos e impressões. Resistência, por isto mesmo, sem maior alcance, que morrerá com o indivíduo, e que se der num grupo social, cedo ou tarde, pela violência ou pela persuasão, em uma geração ou algumas, a revolução em seu curso inexorável desmantelará. C. O semi-contra-revolucionário. Diferencia-se do anterior apenas pelo fato de que nele o processo de coagulação foi mais enérgico e remontou até a zona dos princípios básicos. De alguns princípios já se vê, e não de todos. Nele a reação contra a revolução é mais pertinaz, mais viva. Constitui um obstáculo que não é só de inércia. Sua conversão a uma posição inteiramente contra-revolucionária é mais fácil, pelo menos em tese. Um excesso qualquer da revolução pode determinar nele uma transformação cabal, uma cristalização de todas as tendências boas numa atitude de firmeza inabalável. Enquanto esta feliz transformação não se der, o semi-contra-revolucionário não pode ser considerado um soldado da contra-revolução. É característica do conformismo do revolucionário de marcha lenta e do semi-contra-revolucionário a facilidade com que ambos aceitam as conquistas da revolução. Afirmando a tese da união da Igreja do Estado, por exemplo, vivem displicentemente no regime da hipótese, isto é, da separação sem tentar qualquer esforço sério para que se torne possível restaurar algum dia em condições convenientes a união.